Oi, pessoal, tudo bem? Eu, professora Camila Lacerda, vim aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas videoaulas de ciências. Essa semana, nós vamos trabalhar com o vírus e as doenças causadas por eles. Então, vamos começar. E para começar, vamos responder a esta pergunta: o que são vírus? A palavra vírus tem origem latina e significa veneno. Eles, os vírus, são micro-organismos, são menores que as estruturas celulares. Na verdade, eles são menores do que o ribossomo, uma organela celular. Eles não têm célula, são acelulares e, por isso, muitos pesquisadores não classificam eles como seres vivos. Eles são causadores de muitas doenças e precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula para dar continuidade à sua vida. Portanto, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, pessoal, eu trouxe uma imagem para que a gente entenda como funciona a estrutura de um vírus. Nem todos os vírus vão ter esta mesma forma, mas vão ter as mesmas estruturas. Então, a gente tem material genético, e por ter material genético, alguns pesquisadores classificam os vírus como ser vivo, pois se ele apresenta material genético, ele sofre evoluções e então ele é um ser vivo. Tem em volta desse material genético um capsídeo, que é uma proteção para material genético. Tem essas proteínas que vão facilitar a penetração do material genético do vírus na célula infectada, vão facilitar a fixação desse vírus na célula que o vírus precisa infectar. E em alguns casos, a gente tem vírus com um envelope, que é mais uma proteção do vírus. Então, todos os vírus vão apresentar material genético, capsídeo e proteínas, e alguns vão apresentar esse envelope protetor. E como eu falei para vocês, aquela imagem era uma estrutura de um tipo de vírus, mas aqui a gente tem várias formas diferentes de vírus. Vocês podem ver que dependendo do tipo da doença que ele causa, ele vai ter uma estrutura diferente. Então, a gente tem o vírus do HIV, da hepatite, do ebola, o bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, da raiva, da herpes, o rotavírus, a influenza, que transmite a gripe, papilomavírus do HPV, adenovírus, e cada um deles, se vocês observarem bem, tem uma estrutura diferente, uma forma diferente. As cores, gente, nem sempre são reais. A maioria das vezes são cores fantasias para que a gente consiga visualizar de uma melhor maneira esse vírus. Até porque o vírus ele só pode ser observado no microscópio eletrônico. Ele nunca vai ser visto a olho nu. Então, aqui eu trouxe uma imagem que mostra algumas estruturas de alguns tipos de vírus. Não existem só essas, existem muitas estruturas diferentes e aqui eu só trouxe algumas para exemplificar. E agora a gente vai ver uma animação. Nessa animação é possível ver o bacteriófago infectando uma bactéria. Como funciona essa infestação? O bacteriófago vem, se fixa na bactéria, injeta o seu material genético dentro dela. O material genético do bacteriófago vai se juntar com o material genético da bactéria e vai fazer com que o material genético da bactéria trabalhe a seu favor. Como assim? A partir do momento que o material genético da bactéria começa a controlar a célula vai fazer exatamente aquilo que ele quer. A célula, no caso, é a bactéria. Então, ela vai começar
a replicar, a produzir novos vírus bacteriófagos, até que chega um momento que essa célula se rompe e esses novos vírus são liberados no ambiente e começam a fazer a mesma coisa que esse primeiro bacteriófago fez com essa célula da bactéria, começam a fazer com outras células. Isso também acontece, gente, em alguns vírus que nos infectam. No caso, o vírus estaria infectando uma célula do nosso corpo, estaria fazendo esse papel, fazendo com que o material genético dessa célula trabalhasse em seu favor, produzisse novos exemplares de vírus, e aí quando essa célula se rompesse, o meu corpo também ganharia outros vírus que também fariam a mesma coisa em outras células. Bom, pessoal, mas o ciclo viral nem sempre é igual em diferentes tipos de vírus. Existem dois ciclos virais diferentes, o ciclo lítico e o lisogênico. O ciclo lítico é aquele que a animação mostrou pra gente, onde um vírus vem, se fixa numa célula, injeta o seu material genético, faz com que a célula trabalhe a seu favor, produza novos exemplares desse vírus, essa célula acaba perdendo seus nutrientes, acaba ficando fraca, acaba morrendo e aí ela se rompe, e aí esses vírus novos vão infectar outras novas células para fazer a mesma coisa que essa primeira célula começou. O ebola, a gripe, o resfriado são exemplos de vírus que têm esse tipo de ciclo viral. Já o ciclo lisogênico, ele é diferente, é uma infecção não virulenta. Como funciona, gente? O vírus vem, se fixa na célula, introduz o seu material genético, só que em vez dele comandar a célula, dele fazer o material genético trabalhar a seu favor, esse material genético do vírus se une ao material genético da célula, não muda a célula, não faz com que a célula morra, pelo contrário, ele vai acabar passando por um processo de divisão celular. E aí, na hora que essa primeira célula der origem a duas novas células ao final do processo de divisão celular, esse vírus vai estar nessas células novas. E aí, gente, é aquela famosa infecção que tem um tempo de incubação, onde o vírus nem sempre se manifesta logo depois que infecta a célula. É exemplo desse tipo de ciclo viral a AIDS e a herpes. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas duas doenças, tá? Então, no ciclo lítico, o vírus infecta a célula, faz a célula trabalhar a seu favor e mata a célula. No ciclo lisogênico, ele infecta a célula, ele se mistura, o material genético dele se mistura com o material genético da célula, ele não mata a célula, mas a partir desse momento ele começa a produzir células com vírus que vão produzir outras células com vírus e vão começar a infestar todo o organismo. E agora a gente vai falar de algumas doenças causadas por vírus. Não tem como a gente falar sobre todas, mas algumas a gente vai falar. Algumas existem tratamentos, algumas não existem tratamentos, e a gente vai falar um pouquinho da diferença entre elas. E para a gente começar, eu trouxe duas doenças que são transmitidas por vírus diferentes. A gripe e o resfriado. Elas têm a contaminação semelhante pelo ar, né? Através de compartilhamento de objetos. Os sintomas, no caso do resfriado, são mais amenos, né? A gente tem mais na parte nasal e da garganta, um incômodo. Quase nunca tem febre, mas tem febre. É uma febre mais baixa, tá? Enquanto a gripe tem dor de cabeça, tem dor de garganta, nariz congestionado e até mesmo coriza, febres altas, mal-estar,
dor no corpo, dor muscular. O resfriado ele tem uma duração menor, até uns 4 dias, enquanto a gripe tem uma duração maior, passando de uma semana. O tratamento dos dois é o mesmo, gente. É repouso, reposição de líquido, descansar. Só que diferente do resfriado, a gripe, ela existe vacina. O resfriado não. Então, todo ano tem a campanha de vacinação de prevenção da gripe. Essa vacinação é feita de acordo com os grupos de risco, idosos, gestantes, crianças pequenas que acabaram de nascer e pessoas que trabalham na saúde, na segurança, na educação e até mesmo aquelas pessoas que têm alguns problemas respiratórios também são vacinados contra a gripe. A gente vai falar também da meningite viral. Existem outros tipos de meningite, mas essa é a meningite mais branda. A contaminação é fecal-oral, então a falta de higiene contribui bastante para esse tipo de meningite, tá? Também alguns vírus facilitam a contaminação para a meningite viral. Os sintomas são bem semelhantes à de uma gripe, mas a rigidez da nuca é muito comum, é um dos principais sintomas da meningite, ou seja, as pessoas com meningite não conseguem encostar o queixo no peito e não existe um tratamento específico para meningite viral. Ou seja, o próprio organismo se encarrega de tratar essa meningite e não tem vacina para essa meningite. Nós vamos falar sobre a cachumba, a sua contaminação através de gotículas aéreas, mas também o compartilhamento de alguns objetos pode transmitir, é mais raro, mas pode transmitir. Os sintomas são aumento das glândulas paratiroides, que são glândulas que produzem saliva, submandibulares ou sublinguais, que são aquelas perto do ouvido. Pode ter aumento das glândulas salivares, febre, em alguns casos pode ter infecção dos testículos ou do tecido mamário, mas normalmente não existem sequelas. O tratamento, gente, normalmente o organismo se encarrega de tratar essa doença, mas a prevenção é a vacina. O HPV, papilomavírus humano, ele é transmitido através de relação sexual de pessoas contaminadas, por isso o uso da camisinha é extremamente importante. Uma pessoa com HPV pode ficar por muito tempo sem desenvolver nenhum tipo de sintoma, mas verrugas são muito comuns nos órgãos genitais e até no ânus. E também pode provocar alguns tipos de câncer, como o câncer de colo de útero. O tratamento é a remoção dessas verrugas, ou com medicamentos ou cirurgicamente, e a prevenção é a vacina do HPV. A herpes tem a contaminação através do contato com bolhas e feridas, através de beijo, relação sexual, compartilhamento de objetos. Os sintomas são úlceras, feridas, coceira, formigamento. Essas úlceras e feridas, elas aparecem e desaparecem ao longo da vida dessa pessoa que está infectada. Não existe cura, por isso que é importante o uso de preservativo, o uso de camisinha. Existem medicamentos que tratam os sintomas, mas não existe uma vacina, nenhuma cura para acabar com o vírus da herpes. A febre amarela, ela é transmitida pela picada de um mosquito contaminado. Os sintomas são febre, dor de cabeça, náusea, vômitos, doenças cardíacas, hepáticas e renais. O tratamento controla os sintomas e a vacina é a prevenção. O sarampo é uma doença prevenida com o uso de vacina. Ele é transmitido através da via aérea, através de tosse, espirro, para a gente falar ou respirar próximo de uma pessoa contaminada. Os sintomas são febre,
tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou até entupido, mal-estar e as manchas vermelhas. O tratamento, ele reduz os desconfortos provocados pelo sarampo, mas como eu já falei, a melhor coisa é o uso da vacina para prevenção. AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é transmitida através de fluidos corporais durante a relação sexual, por isso tem que usar o preservativo, através de sangue, através da gestação, da amamentação e até de compartilhamento de seringas. Os sintomas são bem semelhantes a uma gripe, com o aparecimento de manchas também pelo corpo. Muitas pessoas demoram muito tempo para desenvolver os sintomas. O tratamento é feito através do uso de antirretrovirais que vão impedir o desenvolvimento ou a reprodução dos vírus dentro do organismo da pessoa, mas não existe uma cura e nem uma vacina. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Agora é com você. Acesse o blog da Secretaria de Educação de São Vicente. Lá você vai encontrar a atividade 47 e a atividade 48 referente a essa videoaula. Eu conto com você e até a nossa próxima aula.